Boa noite. Iniciamos mais um programa pela internet, aqui pelo Facebook, e hoje o programa é de apresentação aí, comentários da parte política. Sérgio Cunha faz comigo esse programa, é o programa Circuito Político. Não é isso, Sérgio? É exatamente isso, doutor Arruda Bastos, programa Circuito Político, este programa que fala sobre política, tem comentários do doutor Arruda Bastos e tem a minha participação fazendo o programa Circuito Político aqui no Facebook. E ele vai passar no meu Facebook, na minha plataforma principal, que é o Facebook, e também passar nas plataformas do doutor Arruda Bastos, também no Facebook do doutor Arruda Bastos. E nós vamos iniciar, doutor Arruda, comentando sobre os principais fatos da política cearense. E um dos fatos importantes que está acontecendo é exatamente o fake news criado pelo deputado André Fernandes, que envolve o presidente, ou que envolve o secretário de saúde do município, do governo do estado, o doutor Cabeto. E aí a confusão está formada, meu caro doutor Arruda Bastos. Sérgio, é um problema sério, né? Hoje nós tivemos, inclusive, essa ação da Polícia Federal em alguns estados, envolvendo deputados estaduais de São Paulo, deputados federais também do PSL, deputados estaduais do PSL, ex-deputados, como é o caso do Jefferson, empresários também, como é o caso do dono da Van, o velho da Van, e outras mais, pessoas que postam normalmente, que mantêm site na internet postando fake news, e não chegou aqui no Ceará, poderia ter chegado, né, porque nós temos esse deputado que você citou, está envolvido em algumas denúncias também de fake news, e a mais recente é a denúncia que envolve o secretário Cabeto, consideramos uma fake news, e que o secretário influenciava médicos do Estado a testar como se o paciente tivesse morrido de Covid-19 sem o paciente ter esse diagnóstico. Isso já foi, inclusive, esclarecido pelo próprio secretário, nós já falamos a respeito disso, e a própria Justiça deu um prazo aí para provar o que disse. Esse caso também ruidoso arranhou o Sindicato dos Médicos, que não teve uma postura de solidariedade com relação ao secretário, disse que alguns médicos tinham feito essa denúncia, e também a Justiça deu um prazo para o sindicato apresentar o nome dos médicos que fizeram essa denúncia. Qual é a novidade que tem disso aí, Sérgio? Muito bem, doutor Arruda Bastos. Olha, a novidade principal é que a Assembleia Legislativa, no corpo de seus deputados, os principais deputados, né, estão exigindo agora do presidente José Sarto a cassação desse deputado André Fernandes, que é um deputado, vamos dizer assim, que seja mal comportado dentro da Assembleia Legislativa, com diversos fake news. Ele é um deputado muito polêmico e que chegou na Assembleia realmente causando uma polêmica enorme, e os deputados até que estranharam a postura do deputado, um deputado novo, que teria um futuro interessante pela frente, mas que vem com coisas realmente estranhas para o mundo político do estado do Ceará, meu caro doutor Arruda Bastos. Sérgio, eu acho que só falta realmente a Assembleia tomar uma posição, porque quando não existe uma punição, as coisas continuam. Eu estava falando aí no início do programa, quero agradecer aqui logo, Sérgio, vamos falar logo aqui, a doutora Núbia Cardoso está dando boa noite. Hoje ela foi pega de surpresa pelo programa, porque não chegamos nem a anunciar, porque esse programa é o programa do Sérgio Cunha, o programa intitulado Circuito Político. Esse é o programa assim, de estreia. O Sérgio Cunha vai conduzir todas as semanas, sempre nesse horário das 18 horas. Fala um pouco de saúde, mas o tema principal não é saúde. O tema principal são notícias da atualidade, também notícias administrativas e notícia da política. Agradecer aqui, então, a audiência da doutora Núbia Cardoso, da professora Núbia Cardoso, do Mauricélio Holanda, que está dando boa noite aqui, está em Baturité,
está no bairro das Lajes, e meu grande abraço para Baturité, dizer o seguinte: eu tenho participado de reuniões com o prefeito Assis Arruda, tenho participado de reuniões com os prefeitos da região do Maciço, e nós temos cobrado do governador uma posição com relação a investimentos e leitos para a região de Baturité, porque de Baturité não tem nenhum leito para Covid, existe só uma unidade de pronto atendimento municipal que tem sofrido bastante quantidade de casos. Então, ontem, numa reunião com o governador do estado, com os prefeitos, com o prefeito da região metropolitana, o prefeito Cisal leu um documento, uma reivindicação dos prefeitos da região, e uma das reivindicações é exatamente a solicitação de leitos no Hospital Zé Pinto do Carmo, leitos para Covid e leitos de UTI. Mas nós vamos falar um pouquinho depois desse fato, que é um fato também político, também da saúde e também administrativo. Então, aqui vai um grande abraço a Mauricélia Holanda, um abraço a todos de Baturité, e falou nas Lajes, eu quero mandar um abraço para todos daquele populoso bairro que tem pessoas muito amigas, muito chegadas. Um abraço aqui para toda a região de Baturité. Marcília também entrou, Marcília Alves Cordeiro Bastos, a gente está na escuta do programa, ela que é uma admiradora do Sérgio Cunha, viu, Sérgio? Admiradora do programa. Muito obrigado aí para a dona Marcília. Muito bem. Programa que você faz. Vamos lá, Sérgio. Olha, doutor Arruda Bastos, Alexandre de Moraes é a estrela do dia, né? Ele determinou quebra de sigilo bancário de Hang e outros empresários. A decisão determina a quebra de sigilo bancário de julho de 2018 a abril de 2020 nas contas de Edgar Gomes Corona, o Luciano Hang, também Reinaldo Bianchini Júnior e o Wilson Rodrigues. Doutora Arruda, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta quarta-feira a quebra de sigilo bancário dos empresários investigados por supostos financiamentos do esquema de fake news. A decisão determina a quebra de sigilo bancário de 2018 e abril de 2020 nas contas de Edgar Gomes Corona, o Luciano Hang, Reinaldo Bianchini Júnior e o Wilson Rodrigues. Doutora Arruda, este empresário é um empresário muito dedicado, né, ao presidente Jair Bolsonaro. E agora sofreu investigação por parte do Supremo Tribunal Federal. E aí, doutor, como é que fica a história do velho da Van, meu caro doutor Arruda Bastos? O velho da Van é um cara que tem realmente uma contenção das suas atitudes, e essa quebra de sigilo fiscal e bancário vai provar que ele realmente, desde 2018, é um dos financiadores dessa rede de fake news, não tem dúvida. E até mesmo ele mesmo que ele posta na internet, uma grande parte são notícias que não têm credibilidade e muitas vezes nem fundamento. Então, ele sofreu essa ação também dentro mais de quase 30 pessoas, né, em busca e apreensão nas suas empresas, e deve ser demonstrado que ele, junto com esses outros empresários, eles financiavam realmente essa rede de fake news, o que é uma coisa incrível, né? Nos dias de hoje, você todo dia ser bombardeado com notícias falsas, né? Nesse período agora do coronavírus, quantas notícias falsas nós tivemos falando a respeito de cura, falando a respeito de tratamento, falando a respeito de uma série de coisas, tudo financiado por esse grupo de empresários. Porque para funcionar, você tem que ter dinheiro. Esses sites muitas das vezes voltados para essa linha bolsonarista, eles precisam de recursos para ver. Tem envolvimento do Banco do Brasil nisso, tem outra ação que envolve o Banco do Brasil. O Ronaldo Ferreira Pinto está dizendo que o cara contribui para o crescimento econômico do Brasil e agora é suspeito de sonegação fiscal também. Ele já tinha sido condenado e essa ação fiscal ele não pagou, não foi punido porque ela prescreveu, né? E o pior de tudo é isso mesmo, Ronaldo, é que ele financia fake news. E agora, com o ministro
Alexandre de Moraes, que é o ministro seguinte. Ele, o ministro Alexandre de Moraes, é um dos ministros, assim, mais, assim, eficientes. E outra coisa, ele não é medroso. O Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança de São Paulo. O cara que é secretário de Segurança de São Paulo, ele está acostumado a combater bandido também, antes de ser ministro do Supremo. Ele não é uma pessoa que veio só da academia, ele é professor, ele tem livros publicados na área do direito, é uma pessoa que tem o seu nome também nas universidades, não é uma pessoa que foi colocada só politicamente. É claro que na época, quando ele foi escolhido para ser ministro do Supremo, ele teve ali o encaminhamento do Michel Temer, que o Michel Temer era o presidente, também uma força do PSDB, na época, principalmente o PSDB paulista, né, porque ele sempre foi secretário dos governos, principalmente do Alckmin em São Paulo, dos governos do PSDB. Mas, quando ele entrou no Supremo, ele tem tido posições muito coerentes e corajosas. É uma pessoa nova ainda, não é uma pessoa que esteja no fim da carreira, pelo contrário, é uma pessoa nova, uma pessoa que tem conhecimento jurídico e tem força para enfrentar. Eu vi, depois que essa ação iniciou com a Polícia Federal, muitos dos acusados, inclusive repudiando em cima do próprio Alexandre de Moraes, gozando com a operação, como se isso fosse ficar aí sem uma consequência. Eu acho que eles vão sofrer, porque o Alexandre de Moraes não é o ministro que passe a mão na cabeça dessas pessoas, não. Ele tem tido posições realmente muito fortes e esse processo está muito instruído. Além disso, tem uma CPI que tem no Congresso, a CPI da fake news, que foi prorrogado o prazo do seu término, e essa CPI vai chegar ainda a muitas conclusões. Ela não terminou, tem muitos depoimentos, inclusive depoimentos de pessoas que eram do grupo do Bolsonaro e saiu, e estão agora fazendo a denúncia, e foi lá nessa CPI que aconteceu a denúncia, que nós tomamos conhecimento daquele gabinete do ódio. O gabinete do ódio instalado exatamente no Palácio, o comando do Carlos Bolsonaro. Isso não sou eu que diz, quem diz é exatamente aquela deputada que é do PSL ainda, que rompeu com o presidente Bolsonaro. A Núbia está dizendo aqui que nesse país cada dia é um flash, é mesmo. Todo dia tem uma novidade, você acorda e já tem uma novidade. Amanhã não tenha dúvida que nós vamos ter outra novidade, né? Certo. Nós vamos falar ainda daquela operação de ontem, né? Uma operação envolvendo o governador do Rio de Janeiro, né? Outra operação. E interessante que ontem, na operação de ontem, essas mesmas pessoas que hoje estão reclamando da operação de hoje, aplaudiram a operação de ontem. Então, uma coisa interessante no Brasil. Teve uma operação ontem que, nós vamos comentar daqui a pouco, foi em cima do governador. Sérgio, tem que abrir o microfone, Sérgio. O microfone está fechado. Tem que abrir o microfone. Envolveu até o humor do presidente da República, porque quando o presidente da República viu, ou dizem que pressionou para que a Polícia Federal fizesse esta investigação com o governador do Rio de Janeiro, ele vibrou, né? Ele vibrou. Aí houve a operação com o velho da Havan, aí ele refugou e ele realmente criticou setores da Polícia Federal, inclusive o Alexandre de Moraes. Aliás, o Alexandre de Moraes, doutor Arruda, eu queria que o senhor fizesse aí um apanhado sobre ele, que ele é da lavra do presidente Michel Temer. Ele surpreendeu positivamente o senhor, doutor Arruda? Sérgio, eu digo que surpreendeu, Sérgio, porque, aliás, tem muitos ministros que, embora tenham sido indicados por presidentes, claro que o presidente que indica o ministro do Supremo, mas quando chegou realmente no Supremo, teve uma posição independente. Então, eu considero que ele realmente é um desses. Todas as decisões são muito bem fundamentadas, como devem ser, mas as deles são mais fundamentadas ainda, e ele tem uma característica assim, de ser uma pessoa que não é de aparecer muito, não é de ficar dando muita entrevista, tem ministros que gostam muito de ficar sendo estrela, ficar dando entrevista, ele não é desse que dá tanta entrevista, mas as decisões dele são muito respeitadas por todos, as pessoas respeitam as decisões que ele tem, é uma pessoa que
dentro do Supremo, ele tem esse respeito. Eu acho que ele não vai ficar não vai ficar sem resposta aquelas pessoas que estão, inclusive hoje tem um vídeo que circula na internet, que viralizou, tá certo? Uma blogueira dizendo barbaridade, inclusive, que sabia onde é que ele morava para bater na cara dele e que ia descobrir uma série de coisas. Uma pessoa dessa tem que ser uma ameaça. Você não pode, nenhum cidadão pode ser ameaçado porque está cumprindo o seu dever. Se existe algum questionamento com relação à ação que ele desenvolveu, que se entre com recurso, que se entre com a defesa, que se entre com se constitua um advogado, e não você está discutindo ou está falando mal, porque isso até faz com que a pessoa se acuse, porque à medida que você, como é o caso, quando fala em fake news, tem um grupo aí do governo que fica super revoltado. E não sei por que fica revoltado. Nós sabemos que aqui mesmo no Ceará, você citou o caso do deputado André Fernandes, ele foi o único que votou contra uma lei estadual que pune autores de fake news. Por que votar contra? Como é que você pode ser favorável a alguém publicar fake news? Quando se fala em fake news no Palácio, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro ficam totalmente perturbados. Já entraram na justiça para proibir que a CPI fosse renovada. Entraram várias vezes querendo bloquear, inclusive, depoimentos na CPI. Então, uma perseguição que marca como se a pessoa tivesse realmente alguma culpa no cartório. Bom, falar mais aqui um pouco, e o Ronaldo está colocando sempre alguns comentários, está dizendo que está gostando da imparcialidade da Polícia Federal. O áudio do Arruda, às vezes, está cortando, ele está dizendo que está cortando o áudio, o que está acontecendo aqui, porque que o áudio está cortando, não é para cortar, né? Ver se é alguma coisa aí na internet, saber aqui o que está acontecendo com o áudio, se nós regulamos aqui. Eu quero até dizer o seguinte: esse programa vocês podem comentar, curtir e compartilhar. Tá na minha página, na página do Sérgio Cunha, na página do Facebook. Pode comentar, se o áudio está ruim, vamos tentar corrigir, pode ser que a internet agora não esteja tão boa como nos outros dias. Aqui e acolá a internet oscila. Deixa eu ver mais. O Ronaldo é um fã da Polícia Federal, está dizendo grande e está dizendo assim, que a esquerda, doutor Arruda Bastos, na esquerda também tem problema, né? Tem problema, tem ações, tem que responder. Eu digo sempre, quem for ponto que se quebre. Eu não defendo, nesse aspecto, esquerda nem direita. Eu defendo que as coisas aconteçam de forma legal e que, se alguém tiver alguma culpa, que pague, que seja processado, que responda, que contrate um advogado, e aí que o processo siga até o final, Sérgio. Vou ver aqui para você. Ok, doutor Arruda Bastos. Uma coisa que eu estou vendo, doutor Arruda Bastos, eu acho que o senhor está vendo também, é uma briga que está acontecendo nacionalmente entre o ex-ministro Ciro Gomes e o general Heleno. É uma briga realmente feia, não é? E eu não sei o que é que vai dar no final aí, não é? E, afinal de contas, um ex-secretário, um ex-ministro e um general do Exército. Uma briga muito feia, meu caro doutor Arruda Bastos. Essa já é uma outra briga de duas pessoas que não se bicam, né? O ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, que para os mais novos, eu tenho, o Ciro é mais ou menos da minha época, talvez que seja um ano mais novo, e eu acompanho essa trajetória do Ciro Gomes há muitos anos, aqui em Fortaleza, né? Há muitos anos eu acompanho essa trajetória do Ciro Gomes aqui em Fortaleza. Ciro Gomes começou em Sobral, né? O pai, o seu Euclides Ferreira Gomes, foi prefeito, ele começou muito novo ainda, foi candidato a deputado estadual. Eu acho que na primeira eleição dele, ele ficou na sequência, depois assumiu, depois foi eleito, foi presidente da Assembleia, foi prefeito de Fortaleza,
depois saiu do meio do mandato de prefeito, foi eleito governador do estado, e depois foi ministro da Fazenda, tá certo? Depois foi ministro mais 2 vezes, ministro da Educação Nacional, e foi ministro uma outra vez, e foi deputado federal também, e candidato já a presidente por várias oportunidades. Então, ele é uma pessoa que diz muito assim o que pensa, às vezes não mede o seu discurso, mas o que é certo é o seguinte, que até hoje as pessoas não conseguiram, assim, pegar o Ciro numa coisa mal feita que ele tenha feito. Às vezes ele, como Quércia, o Dória, o próprio Temer, entraram com ações contra ele, às vezes ele perde uma ação para pagar R$5.000, R$50.000, alguma coisa desse tipo, ele recorda, depois ganha uma, perde outra. O que é assim, ele diz coisas muito sérias aí com relação ao ministro, atualmente ministro aí do Gabinete de Segurança Institucional do Bolsonaro, o general Heleno, e que o general Heleno, no lugar de responder, foi querer comparar o Ciro Gomes ao Adélio, aquele que deu a facada no Bolsonaro. E foi uma coisa interessante, porque ele disse que o Adélio era inimputável porque ele era doido. Mas o presidente fica dizendo sempre, todo dia aí, que ele não é doido, que foi alguém que mandou pagar, que foi alguém que financiou aquela facada que ele levou, foi uma coisa assim. O que é certo é que o general disse que não ia processar o Ciro, não ia, ele continua dando entrevista. Aliás, ele está nesse período agora de pandemia, nesse momento agora político, ele tem aparecido bastante aí em lives, tem aparecido bastante em canais de televisão, canais que normalmente não convidavam. Ele participou recentemente de Roda Viva, da TV Cultura, participou da entrevista agora na CNN no domingo passado, participou no sábado anterior aí, de um debate na Globo News, e tem participado praticamente todos os dias de transmissões aí de rádio, televisão, então ele está aproveitando e está dizendo, e até agora está colocando o seu posicionamento. Diga, Sérgio. O Ciro Gomes está se tornando o principal líder da oposição? Ou seja, é o seguinte, a oposição ela está precisando realmente assim se reagrupar, né? Depois da eleição, ela ainda não se agrupou, mas parece não. Nessa semana ela teve uma reunião pela primeira vez, uma reunião mais assim forte de vários líderes, mas não tem dúvida que uma pessoa que foi candidata tantas vezes, que tem esse currículo que tem dentro da política, nós não podemos deixar de considerar que o Ciro Gomes seja uma liderança política. Ele é uma liderança política, principalmente do PDT agora. Ele até já esteve em vários partidos, mas o PDT ele tem tido um destaque maior agora, né, inclusive no PDT. Ele está há mais tempo participando da campanha política, foi bem votado. Quem diga que se fosse candidato, ele poderia até ter vencido a eleição, tá certo? Mas não foi candidato, a esquerda se dividiu, mas sem dúvida que ele é uma liderança política, e hoje não há liderança política estadual nem municipal. Ele é uma liderança política nacional, Sérgio. Arruda Bastos, nós estamos apresentando o programa Circuito Político, um programa que fala da política nacional, da política estadual e também da política municipal. Este programa vai ao ar, começou hoje, né, deverá ir ao ar também na próxima semana. Nós vamos, naturalmente, informar o dia e a hora para você ficar ligadinho com a gente dentro do programa Circuito Político, meu caro doutor Arruda Bastos. São 18h20 agora. Nós iremos continuar com a apresentação dos nossos comentários, os comentários do doutor Arruda Bastos, e também com a minha apresentação no programa Circuito Político. Doutor Arruda Bastos, tem também uma outra coisa do governador do Estado, né? E ele, como um governador consciente que é de suas responsabilidades, né, ele já tem um plano de retomada que será dividido por regiões, a retomada da economia do governo do estado do Ceará. O governador Camilo Santana anunciou que a partir da segunda-feira, dia 1º, haverá o início
do gradativo, início gradativo da reabertura da economia do Ceará. Detalhes do plano econômico serão divulgados nesta quinta-feira, dia 28. A retomada será em fases e com cuidados, e com muito cuidado, meu caro doutor Arruda Bastos. Bom, Sérgio, aqui eu quero agradecer aqui a audiência do doutor Jorge Bastos. Ele está dizendo que o Ciro deve ficar de quarentena. Tem quem diga que o Ciro, às vezes, extrapola realmente, mas ele não está, ele está de quarentena, mas aí falando todo dia, rádio, jornal, televisão e fazendo live com pessoas, inclusive, que tem muita audiência. A Regina Machado está dando boa noite também. Agradecer o Ronaldo, que eu falei, a Núbia e todos aqueles que estão aqui assistindo o nosso programa, a Noemi Arruda, a Noemi está dando boa noite, tá certo? Tem o Mauricélio Holanda, que está dizendo que está ligado em Baturité. Um abraço para todos em Baturité. Bom, como o Sérgio falou, esse programa é um programa do Sérgio Cunha, um programa Circuito Político, e eu participo comentando no programa dele. Bom, no que concerne esse fato aí, é importante, Sérgio, porque no momento as pessoas querem saber exatamente dessa flexibilização do isolamento social. Eu escrevi hoje, inclusive, uma crônica e postei uma nota que eu redigi ontem com o Dr. Manuel Fonseca, nós que coordenamos o movimento intitulado Médicos pela Democracia desde 2016, nós divulgamos essa nota ontem, que é uma carta aberta ao governador Camilo Santana. Essa carta, inclusive, está postada na página do Facebook e do Instagram da Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. Quem quiser ler a carta, mas também quem entrar na minha crônica, quem for ler a crônica que eu escrevi, que é exatamente devagar que o andor é de barro, vamos devagar que o santo é de barro, vamos devagar que o santo é de barro. Eu falo exatamente isso. A flexibilização deve acontecer, mas deve ser de forma gradual, para que nós não tenhamos um repique da doença aqui no nosso estado. Ainda não foi divulgado, as normas realmente, oficialmente, não foram divulgadas, o que vai começar primeiro, quais são as diretrizes da saúde para funcionamento de algumas empresas, de funcionamento do comércio. É claro que nós não acreditamos que a partir de segunda-feira o governador vai dizer, abre tudo, volta tudo, como se não tivesse acontecido nada. Porque isso aí, então, perderia o discurso, né? Como é que numa semana você está em lockdown total, está no isolamento rígido, né? Você está quase 20 dias com esse isolamento rígido, e na hora para você vai dizer abre tudo. Então, isso não vai acontecer um abre tudo. Vai acontecer um abre alguma coisa durante um período, da forma tal, com controle na testagem dos pacientes, com controle exatamente dos casos confirmados, com controle dos leitos de UTI, com controle dos leitos comuns, que não são de UTI, não só na capital, como no interior. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco para ver quais são as diretrizes dessa flexibilização. Eu tenho realmente dito que ela tem que ser muito gradativa e feita com muito cuidado, senão tudo que foi feito até agora fica perdido. Eu queria que o senhor fizesse aí um resumão das conversações que o senhor manteve hoje com o ex-secretário de saúde do município, né? O seu colega e amigo. O senhor fez uma conversação com ele hoje a respeito exatamente desta volta, porque o senhor é sanitarista e também ele é também sanitarista. Então, os dois fizeram uma conversação hoje, que o senhor, inclusive, colocou na internet, e eu vi e peguei, né? Então, essa conversação, eu gostaria que o senhor fizesse um resumão dela. Bom, eu realmente tenho conversado muito com muitos médicos sanitaristas, muitos médicos gestores da saúde, muitos profissionais, muitos técnicos da Secretaria da Saúde e também do município, né? Eu conheço muito a secretária de saúde do município, a doutora Joana Maciel, trabalhou comigo na minha época de secretária, é diretora do Hospital Beto Seio, uma pessoa muito competente, muito séria. Hoje mesmo conversei com ela a respeito de um assunto. E o senhor conversou com o doutor Manuel Fonseca também, não foi? Sim, conversei com o Manuel Fonseca porque nós elaboramos essa nota que eu falei, a nota que nós divulgamos no dia de ontem, e é uma nota que fala exatamente isso, que dá uma série de dados epidemiológicos, e que, inclusive, pede ao governador
que ele tenha muito cuidado nessa flexibilização. Porque nós sabemos que o governador, como um político, está sofrendo realmente pedido de todas as ordens, de todos os lados, para abrir esse setor, abrir esse outro, e ele vai ter que, tecnicamente, como sempre fez até hoje, escolher qual a melhor opção de flexibilizar as coisas, principalmente em Fortaleza. Outra coisa, não pode flexibilizar o estado todo, né? Porque o interior está muito pressionado, o interior está crescendo a doença. Eu já citei aqui que Itapipoca está crescendo bastante, em Sobral a doença está crescendo bastante, na região metropolitana, Calcaia, Maracanu também a doença muito maciça, que já citei aqui no começo do programa, também aumentando muito o número de casos. Então, o governador vai ter que ver cidade, região por região, para flexibilização local e talvez até fazer um isolamento mais rígido em outro local. Pode acontecer realmente, flexibilizar um pouco em Fortaleza em algumas coisas de início e liberar e fechar, inclusive, algumas outras cidades, né? Então, o que nós temos observar, isso tem que ser feito de forma técnica. Não é uma decisão só política, é uma decisão técnica. Se Fortaleza tiver leitos de UTI suficientes, se Fortaleza tiver, a partir de segunda-feira, leitos de enfermaria suficientes, se o número de casos reduzir, se o número de casos confirmados, se o número de óbitos reduzir, se os postos de saúde, se as UPAs tiverem uma menor procura, então aí você começa a flexibilizar mais um pouco. No momento, isso não está acontecendo, né? Hoje nós estamos, na quarta-feira, não está. Eu tenho um paciente, vou citar aqui, um paciente muito amiga nossa, trabalhou na nossa clínica muitos anos, a dona Maria do Carmo, posso citar o nome dela, ela é moradora lá do Conjunto Zé Paulo, e ela está há 2 dias no Gonzaguinha, do Zé Walter, com a solicitação de ser transferida para um hospital Covid, para um hospital que tenha leitos, inclusive, de UTI. E não está sendo fácil essa transferência dela. Provavelmente hoje ela esteja fazendo essa transferência. Nós temos amigos que estão internados em outros hospitais, no hospital César e outros hospitais. Eu tenho outros conhecidos que estão em UPAs e não estão conseguindo transferência no interior. Eu tenho pedidos todos os dias da cidade de Matriz, até 10 pedidos de transferência de lá para cá, e os pacientes, inclusive, quando não são transferidos, eles vêm a óbito na cidade porque não tem leitos Covid, nem tem leito de UTI. Então, você tem que ver. Se a situação estiver desse jeito, vai poder flexibilizar muito pouco, principalmente no início, na primeira semana. Depois, se for melhorando, você vai liberando outros setores da economia. Não dá, ninguém pode tirar da cabeça que vai ser uma liberação total. Não existe isso. Talvez alguns setores comecem a ser liberados a partir de segunda-feira, setores que não impactam tão grandemente na saúde, com critérios ainda a ser adotados, de horário de abertura, de horário de fechamento, máscaras, isso aí já é uso obrigatório, não tem que se discutir. Então, vamos ter que esperar realmente o governador dar todos os detalhes com relação ao isolamento, para nós fazermos, então, uma crítica ou parabenizarmos. O que é certo é que ele, já no live no dia de ontem, disse que ia ter algum tipo de flexibilização. Então, não vai continuar do jeito que está. Alguma coisa. O que esse alguma coisa quer dizer, nós vamos ter que esperar para ver as normas. Bom, saudar aqui a Virgínia Brito, está dizendo que será seguro sair a partir de segunda-feira. Bom, eu digo aqui para a doutora Virgínia o seguinte, que, olha, se não for uma coisa muito importante, eu não aconselho ainda sair na segunda-feira, não. A não ser que seja de um desses setores que o governo vai abrir, você trabalha num desses setores, então, se um setor está aberto, você é funcionário desse setor, você vai ter que ir ver qual o cuidado que a empresa está cuidando dos seus funcionários. Agora, se você não precisa sair, se a sua empresa ainda não foi seu setor de atuação, não foi liberada ainda, qual é o conselho que eu dou? Continue mantendo o seu isolamento social. Quem puder continuar a manter o seu isolamento, se a sua empresa, o seu setor não foi flexibilizado, continue em casa. Não é porque flexibilizou porque eu tenho visto em alguns estados, Sérgio, e algumas capitais, eu vi isso agora no Maranhão, flexibilizou para pequenos comércios familiares, e você vê as ruas totalmente lotadas. Então, a doença vai crescer novamente, né? Então, tem que ter muita responsabilidade, realmente,
Aí tem que ter o apoio da população e o governo tem que fazer isso com as regras bem definidas. Saudar aqui, a Núbia está dizendo que vocês estão querendo um milagre. É difícil, mas nós temos que pedir. A Regina está dizendo que é muito prematura a volta das escolas. Eu também acho, eu não acredito que o governador vá liberar a escola. Eu tenho visto a movimentação das escolas privadas, que vão abrir a partir do dia 15 de junho. Eu não acredito. Eu não acredito que em junho seja a época de abrir escola. Eu acho que a escola vai ser no segundo semestre. Na minha posição, eu não abriria escola agora, tá certo? Abriria alguma empresa que não gere tanto problema, tá? Problema de fluxo de pessoas, de aglomeração principalmente, né? Tá certo? Mas diga aí, Sérgio, vamos lá. Olha, é preciso se conscientizar que nada vai ser como era antes, né, doutor? Porque a coisa não vai acontecer da forma como estão pensando algumas pessoas. Nada vai ser como era antes. É importante a gente saber disso. Vai ser, Sérgio, eu tenho dito sempre, Sérgio, vai ser um novo normal, né? Então, as pessoas têm dito com frequência esse termo, mas não tenha dúvida, é um novo normal. Nós não vamos ficar mais, né? Então, uma coisa que eu até digo para vocês, com relação a roupa que vão à rua, certo? Olha, num período desse flexibilização, você vai poder usar a sua roupa uma vez. Você veste a sua roupa, vai para a rua, quando você volta, se você for trabalhar numa empresa, tá certo? Se a empresa falar que tem uma farda, um fardamento, ou não tenha, você vai com a sua... É melhor que você adquira duas roupas aí, tá certo? Eu já fiz a aquisição de roupas próprias para trabalhar. Eu vou trabalhar como se eu estivesse dentro de um centro cirúrgico. Então, eu vou trabalhar com roupa, as pessoas vão olhar e vão entender depois que a maioria das pessoas vão trabalhar com uniforme, T2, você vai trabalhar com um, quando chega em casa, bota esse para lavar, bota no tanque, bota na máquina de lavar e veste um novo e depois, porque o risco que corre com essa flexibilização não é só a pessoa que vai agora voltar a trabalhar ou que vai voltar para a sua empresa, para o seu comércio, pegar a doença, é você trazer a doença para dentro de casa, trazer a doença para o seu pai, para a sua avó, para o seu tio, para as pessoas que vão ficar em casa, que estão aposentados e não vão sair. Então, você tem que ter essas orientações, vão ter que ser muito bem explicadas, muito bem explicadas. E uma orientação que eu dou é essa aqui. Se você é um profissional de saúde, você sabe como se você fosse para operar no centro cirúrgico. Você vai usar aquela viseira, vai usar aquele óculos, vai usar um gorro, vai usar máscara, vai usar aquele negócio todo, vai usar uma roupa, e quando chegar em casa você vai trocar essa roupa e vestir essa roupa para não contaminar seus filhos, sua esposa, seu esposo, a sua família. Então, isso vai ter que ter uma orientação muito, e é como o Sérgio Cunha está dizendo, é um novo normal, né? As pessoas vão passar o dia todo usando máscaras, vão passar o dia todo usando óculos, vão passar o dia todo lavando as mãos, e quando chegar em casa vão ter que ter esse cuidado, além das empresas serem obrigadas a fornecer álcool em gel, máscara descartável, no horário do almoço e do café das empresas. Isso vai ter que ser dividido, você não pode pegar uma empresa que tem 1.000 funcionários e jogar 1.000 funcionários no refeitório. Não tem como, você vai ter que fazer horários diferentes para você ter um primeiro horário de café, depois ter um segundo, porque não pode ter esse tipo de aglomeração. Então, isso é muito importante e o governo tem que liberar logo algumas informações para as empresas começarem, inclusive, a adquirir esses produtos. Empresas vão ter que adquirir, não é funcionário só. Aquele que pode, leva de casa, né? Leva de casa, tudo bem, tem o seu de uso pessoal, mas nem todas as pessoas podem comprar esses equipamentos, que são equipamentos que o custo hoje está muito alto. A empresa vai ter que fornecer. Quando a pessoa chegar na empresa, já vai ter que ser fornecida uma máscara para ela, dependendo da função dela, talvez luva, dependendo da função, talvez um avental, dependendo da função, uma viseira, um óculos, além daquilo que ela já trabalha normalmente, aquele EPI do seu trabalho, da sua indústria, se é uma que fabrica móveis, se é uma que fabrica navios, se é a construção civil, além do EPI normal, que é exatamente a prevenção de acidentes, equipamento de proteção individual, tem que ter o equipamento de proteção individual contra a doença,
que não é a mesma coisa, pode até parecer em algum aspecto, mas são equipamentos diferentes, e as empresas vão ter que adquirir realmente isso, né? O Ronaldo está dizendo que devemos ter o máximo de prevenção para segurarmos a nossa vida, é exatamente isso, e está parabenizando aqui pelos comentários, agradeço aí os comentários do Ronaldo Ferreira Pinto. Diga lá, Sérgio. Muito bem, são exatamente 6 horas e 36 minutos, nós estamos apresentando o nosso programa Circuito Político aqui pela internet, não é? O programa Circuito Político tem a apresentação de Sérgio Cunha e tem os comentários políticos do doutor Arruda Bastos, dele que é médico sanitarista e está prestando, inclusive, hoje, um serviço aos nossos amigos telespectadores, que está fazendo comentários a respeito da saúde e na área sanitária. Muito bem, 18 horas e 36 minutos, doutor Arruda. Tem aqui uma notícia também que saiu e foi postada na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Secretaria de Saúde do Ceará retira a recomendação do uso da cloroquina para tratamento do Covid-19. Após a Organização Mundial de Saúde suspender os testes clínicos com a cloroquina para o tratamento com pacientes com a Covid-19, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará retirou a recomendação dada anteriormente sobre o uso do medicamento como a cloroquina, a hidroxicloroquina, no tratamento de pacientes com coronavírus, meu querido doutor Arruda Bastos. Alô, doutor Arruda? São exatamente 18... Opa! Sérgio, voltamos, né? Você ouviu aí a... Eu ouvi. Bom, é o seguinte, é uma pergunta muito importante, Sérgio, mas eu quero aqui responder o doutor Jorge. Ele está dizendo o seguinte, que os nossos custos, né, o custo dos trabalhadores, dos profissionais, irão aumentar bastante. Jorge, então nós não podemos também cair nas costas do profissional, do trabalhador. A empresa vai ter, né, que fornecer, você vai ter que fornecer esse tipo de EPI, e EPI de boa qualidade. Né? Nós recebemos aí muitas compras que o governo fez, o governo pode ajudar, quem sabe, algumas empresas, mas as empresas vão ter que adquirir. Hoje já tem uma empresa que mandou uma relação para que eu consultasse uma relação de equipamentos para provavelmente voltar a trabalhar na semana que vem. E as empresas só vão poder voltar se esses equipamentos estiverem à mão para uso, né? Para o cliente vai entrar numa loja. Ele, além do álcool em gel, tem que ser fornecido uma máscara, se não tiver, aliás, é obrigatório a pessoa usar máscara, tem que usar o álcool em gel na saída, tem que ter poucas pessoas dentro do comércio, tem que ter uma série de restrições. Bom, a Alcione Magalhães está dando boa noite, dizendo que está tudo muito bem esclarecedor. Sérgio, eu vou aproveitar, tem 3 aspectos nesse caso da cloroquina, 3 notícias. Bom, todos sabem que existe esse debate com relação à cloroquina. Semana passada teve aquela liberação do Ministério da Saúde para uso pelos profissionais de saúde, com aquela documentação, aquele consentimento dos pacientes, que gerou uma certa polêmica com relação a isso, principalmente pelos trabalhos realizados anteriormente, mostrando que a cloroquina não tem esse efeito e tem outros contra-efeitos, efeitos colaterais. Uma outra coisa também é que no finalzinho da semana teve um trabalho científico que foi publicado numa das maiores revistas médicas do mundo, e a revista provou, é um trabalho feito em mais de 100 países, com mais de 96 mil pacientes, mostrando que os resultados com a cloroquina não tinham sido nada promissores, muito pelo contrário. O que mostrava os estudos é que os efeitos colaterais suplantavam exatamente os efeitos benéficos. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde, no outro dia, suspendesse também, deixasse de patrocinar um trabalho, um ensaio científico que tinha a cloroquina como principal base de verificação, até mesmo por causa dos efeitos. A Secretaria de Saúde do Estado mudou o seu entendimento aqui do Ceará. Agora, na segunda-feira, terça-feira, foi divulgada uma nota técnica da Secretaria da Saúde do Ceará. A Secretaria de Saúde do Ceará tinha indicado o uso
da cloroquina, com certas orientações, e agora a Secretaria de Saúde do Estado retirou essa orientação. A Secretaria de Saúde alerta que, devido a esses trabalhos científicos, o médico pode continuar usando, não vai ser proibido, né, mas que o médico use com muito critério, com muito cuidado, por causa exatamente desses trabalhos. E hoje, uma notícia de hoje, Sérgio, hoje pela manhã, o governo francês, tá certo? O Ministério da Saúde da França e o governo francês como um todo está proibindo o uso da cloroquina e hidroxicloroquina para tratar Covid-19 naquele país. Já o país melhorando da situação, nunca foi muito utilizado lá, mas devido a esses trabalhos científicos, a posição da Organização Mundial da Saúde, o governo francês e outros governos estão proibindo a utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina. E eu fui surpreendido hoje de manhã com a notícia que o governo americano ia mandar uma quantidade enorme de comprimidos de hidroxicloroquina e cloroquina para cá. E eu pergunto, por que eles não usaram lá? Por que o governo americano não usou essa cloroquina lá nos Estados Unidos? Não usou porque exatamente observou os efeitos colaterais, nunca foi um medicamento autorizado pelas entidades americanas, né? Nunca foi um medicamento que estivesse no rol dos tratamentos, e agora está sobrando e querem mandar essa sobra para o Brasil. Não vejo necessidade de mandar essa sobra, até mesmo porque o governo brasileiro produziu muito, e isso vai entulhar por aí, porque eu tenho quase certeza que poucas pessoas, diante desses trabalhos, as pessoas vão ter um critério muito grande de utilização. Vou agradecer aqui o Zé Maria Filomeno Gomes, que é nosso parceiro no programa de segunda-feira. Eu faço o programa Encontro Marcado com o Zé Maria Filomeno todas as segundas-feiras. Quem está assistindo aqui, Zé Maria. Um abraço. Nós fazemos todas as segunda-feiras de 18 às 19 horas. Ele está parabenizando pelo programa, pelas informações prestadas. Ele está dizendo que não seria mais prudente aguardar mais algumas semanas e a consolidação do clínico da epidemia antes de flexibilizar o isolamento. Eu defendo exatamente essa posição do doutor Zé Maria Filomeno. Inclusive, essa nota que nós falamos no início do programa, que eu assinei com o doutor Manuel Fonseca, fala exatamente nisso. Eu acho que se fosse o governo, eu daria mais, no mínimo, uma semana até que tudo se acalmasse um pouco, até se consolidar mais uma semana. Eu faria isso como uma medida realmente preventiva. O Ronaldo está dizendo que conhece pessoas que estão curadas com outras substâncias. Eu conheço milhares que estão curados sem ter tomado também, viu, Ronaldo? Tá certo? Então, não se pode dizer que quem tomou esse medicamento teve efeito nenhum. Os trabalhos científicos estão provando exatamente isso. Não tem nenhum efeito, muito pelo contrário. Muitas pessoas que passaram mal suspenderam o tratamento exatamente pelos efeitos colaterais. Então, não tem isso, não é política, não, isso é ciência. Se nós fôssemos contra os trabalhos de 56 mil pessoas no mundo, publicada na Lancet, que é a maior revista de publicação científica do mundo, não publica trabalho fake news de jeito nenhum, só publica trabalho de cientistas de renome, de grupos internacionais renomados na ciência, tá certo? Então, não se pode dizer que quem tomou se curou por causa disso, ou quem não tomou ficou doente, morreu. Os trabalhos não indicam isso. O trabalho é você ter um grupo que toma, um grupo que não toma. Um grupo que toma, você verifica quais são os efeitos colaterais. O outro grupo que não toma, você verifica o que é que tem. E aí você publica o trabalho. Tem um trabalhozinho que foi publicado aí com pouquíssimas pessoas e no começo foi animador. Outra coisa é o seguinte, a cloroquina, hidroxicloroquina, in vitro, serve até para chikungunya, serve até para dengue, serve para zika vírus, serve para essas doenças viróticas, in vitro serve. Foi usado para dengue, não tem o menor resultado. Foi usado em vivo para chikungunya, não tem o menor resultado. Foi usado para vivo em outras viroses, não teve o menor resultado. E aí eu pergunto, conversando um dia desse com um médico reumatologista, ele diz, meus pacientes tomam hidroxicloroquina há vários anos. Um deles adoeceu e morreu, não tem prevenção nenhuma. Então, dizer que você tomar hidroxicloroquina dá prevenção, se as pessoas que tomam para outras doenças não tiveram nenhuma prevenção, então não é questão de política. Quando tiver um trabalho científico que demonstre realmente que ela tem efeito, nós vamos prescrever com toda vontade. Mas enquanto não tiver isso, nós não podemos ir contra a ciência. Núbia está dizendo que a Índia aumentou sua produção e envia para o mundo. Vai entulhar esse remédio aí daqui a pouco. Os Estados Unidos querem mandar milhões de comprimidos para o Brasil.
porque não vai ter lá. Então, nós temos que ver realmente a ciência. Agradecer o Ronaldo, que está participando efetivamente. Obrigado pela audiência. Convidar para o nosso programa na segunda-feira e na quinta-feira. Amanhã eu tenho o programa Quinta com Saúde e Democracia, não é nessa página também do Facebook, eu vou compartilhar, mas é na página dos Médicos pela Democracia, e é o programa que nós vamos fazer, que eu faço com o doutor Manuel Fonseca. Vamos falar mais nisso, convidar vocês que estão assistindo agora o nosso programa para amanhã, 18 horas, o Quinta com Saúde e Democracia. Eu e o Manuel Fonseca, e nós vamos ter vários entrevistados no programa de amanhã. Diga lá, Sérgio Cunha. Muito bem, são exatamente 18 horas e 46 minutos agora. Nós estamos na apresentação do programa Circuito Político, um programa que fala sobre política aqui do Ceará, de Fortaleza e também do Brasil. 18 horas e 46 minutos agora. A gente continua com o nosso programa, trazendo assuntos importantes. Doutor Arruda, a prevista para julho, a Expocrato é cancelada. Nova data será discutida. A Prefeitura do Crato, em reunião com entidades organizadoras, cancelou a tradicional festa que já faz parte do município e atrai milhares de cearenses. A Expocrato é um evento previsto para ser realizado no mês de julho, meu caríssimo doutor Arruda Bastos, né? Mais uma grande festa é cancelada devido a essa pandemia, e a Expocrato é a principal atração do Cariri e traz muitos recursos através de impostos para a Prefeitura do Crato, que abre mão agora de sua grande festa, meu querido doutor Arruda Bastos. Bom, Sérgio, dizer o seguinte, sensato, né? Eu mesmo sou presidente de um congresso internacional, e acontecer aqui no Ceará em setembro. Estava tudo pronto, as pessoas vindo do exterior, pessoas vindo do Brasil. Era o 28º Congresso Brasileiro de Médicos Escritores e o 13º Congresso Internacional de Médicos Escritores. Ia acontecer aqui no Ceará, agora em setembro. Nós cancelamos o evento. Não tem como trazer ninguém para o Ceará do exterior, nem trazer de outros estados, mesmo essa pandemia diminuindo agora nos próximos meses, como fazer um evento agora em setembro? Não tem. Então, o Expocrato não tem condição de acontecer. Shows, antes de que seja desenvolvida uma vacina, tá certo? E não vai ser possível fazer grandes eventos. Os eventos vão ser tudo com pouco público, os eventos vão ser à distância, vão ser como nós estamos fazendo aqui, esse nosso programa de hoje. As pessoas têm que se acostumar com isso. É videoconferência, é live, essas coisas. Shows com muito público, só quando tiver uma vacina. Jogos de futebol com público, muito público, é uma temeridade você fazer isso. Né? Onde está começando não tem público. Né? Não podemos colocar público nos estádios, nas quadras e nos clubes para fazer show. É impossível. Bom, eu quero aqui, Sérgio, falar do Mauricélio Holanda, que está dando boa noite, ligado aqui na live, eu já falei, a Marcília também, que está escutando aqui o programa, dizer que nós temos 2 programas ainda essa semana, né? O programa de amanhã, Quinta com Saúde e Democracia, e o nosso programa Saúde em Dia no sábado, que é um programa só de saúde. Amanhã vamos falar muito da saúde, vamos falar, provavelmente o governo vai liberar algumas coisas dessa flexibilização, nós vamos discutir, também tem várias entrevistas que nós vamos fazer no programa de amanhã. Então, Sérgio, sensato, quem tem evento aí, por exemplo, São João, não tem como ter São João esse ano. Vai ser tudo live, tudo pela internet, como ter quadrilha, como ter quadra cheia de gente, como ter forró, não tem condição. Eu falei para você que é o novo normal. Vamos torcer que os grupos que estão aí trabalhando nas vacinas encontrem realmente uma que seja eficaz, que não tenha contraindicação, que seja eficiente, que realmente produza anticorpos, para que a população mundial possa se beneficiar, Sérgio. Muito bem, doutor Arruda Bastos, nós estamos na apresentação do programa Circuito Político, agora são 18 horas e 50 minutos, nós vamos ainda comentar uma notícia também de política, porque o nosso programa é sobre política, e a gente comenta os fatos da política brasileira, não é? E, doutor Arruda,
a disseminação do ódio. É o próximo tema, o próximo e último tema deste programa de hoje, né? É o caso do ministro da Educação, Abraham Weintraub, né? Ministro determina que a Polícia Federal tome depoimento de Abraham Weintraub sobre declarações em reunião ministerial. O senhor acompanhou o caso e o senhor tem alguma coisa a dizer, e a gente vai ouvir agora as suas considerações sobre o caso do ministro da Educação, o Abraham Weintraub, né? Que ele destilou, ele foi indelicado na reunião do dia 22 de abril, lá no Palácio do... A gente vai ouvir os comentários do doutor Arruda Bastos a partir de agora. Bom, Sérgio, então é o seguinte, você falou indelicado, não é indelicado. Indelicado se eu estivesse falando aqui no programa, se você estivesse falando no programa, se nós estivesse falando de algum ministro, alguma coisa, não concordando com uma posição dele e tal, discutindo alguma coisa disso. Mas numa reunião ministerial, o ministro dizer que são todos bandidos, que vai começar, que precisa prender, e começando pelos ministros, é muito grave. Prender, para você dizer que uma pessoa precisa ser presa, você tem que dizer qual o motivo, qual é a acusação, qual foi o processo que levou a essa condenação, né? Então, eu acho que fez muito bem, né, o ministro do Supremo em solicitar o motivo aí do ministro da Educação para que ele explique, né? Ele está dizendo que as pessoas entenderam mal. O negócio no Brasil é o seguinte: ninguém segura o que fala. As pessoas falam o que não devem e depois não assumem a responsabilidade. Então, isso que está acontecendo. Ele agora está dizendo que ninguém entendeu. Quando ninguém entendeu, todo mundo viu, ele olhou para baixo, botou o braço para lá, apontou, inclusive, para ali, ele estava no segundo ou terceiro andar ali do palácio, né? E apontou lá para o Supremo, mostrando exatamente que precisava prender os ministros do Supremo, né? Então as pessoas têm que ter consequência e têm que sofrer as punições. Se você diga que falou, e falou por causa disso, seja firme. Você falou, olha, eu falei por causa disso, que aconteceu isso e tal. Pronto. E vai ser processado e tal. Ah, não entenderam bem, eu não quis falar de todos. Piorou a situação. Então, diga quem? Você generalizou? Vamos prender os ministros. Ah, não quis falar de todos. Tudo bem, é só um. Quem é esse um? Quem é essa ovelha negra? Quem é esse ministro, né? Você não se pode generalizar. Ah, todos os médicos do Ceará são isso, todos os médicos de Fortaleza são isso. Não é o médico que está cometendo alguma coisa. Você tem que... Você não pode generalizar. Ah, vamos prender todos. Vamos prender todos os secretários, prender todas as coisas que existem. Não pode ser desse jeito. Então, eu acho que a partir dessa posição mais firme, as pessoas vão ter mais cuidado. Era uma reunião que não era pública. Uma reunião pública, reunião de ministros, não é uma reunião dentro do seu quarto, dentro da sua casa, é uma reunião pública. Tinha ali que estava, inclusive, sendo gravado. Então, como é que a pessoa diz numa reunião gravada uma coisa e não assume depois que falou, né? Tanto ele, como a ministra Damares, como o ministro Salles e como outros ministros, como o próprio presidente, né? Então, eles têm que justificar e arcar com as consequências. Sérgio, tem um novo aqui, acho que nós para terminarmos aqui, eu vi que o nosso telespectador solicitou que se falasse a respeito do problema de Fortaleza dos respiradores. Você tem esse tema aí, Sérgio? Eu tenho esse tema aqui, doutor Arruda Bastos. Inclusive, o prefeito Roberto Cláudio fez um pronunciamento para mim, eu acho, como admirador da política, eu acho que foi muito preciso, né? Ele foi muito preciso, conseguiu convencer, pelo menos a mim, né? E eu realmente dou crédito ao que falou o prefeito Roberto Cláudio. Bom, então é o seguinte, eu vou dar a minha opinião. Eu já dei algumas vezes a opinião, digo o seguinte, que todo o processo onde existe algum indício tem que ser averiguado. O prefeito realmente colocou 4 posições, né? Primeiro,
E os respiradores daquele preço não eram 200 respiradores que tinham contado com preço menor. E aí nós temos que ver realmente, porque você tem preço para tudo, dependendo da marca, do modelo, dependendo do que ele incorpora, você tem que ver. Então, isso é uma coisa, a primeira coisa que vai ter que se averiguar. Esse respirador, realmente, ele é um respirador mais avançado para pacientes mais graves, que deve ser utilizado na UTI de maior qualidade, ou é um respirador simples, um respirador mecânico simples. Então, tem diferença de preço. Então, nós temos que aceitar que isso realmente não é uma inverdade. Temos que saber só conhecer a marca e conhecer as outras marcas e ver a cotação dos preços. Primeira coisa. Segundo, o prefeito disse que já tinha cancelado esse contrato, então, e esse recurso, inclusive, ia ser devolvido porque a empresa não entregou. Isso aí o governador frisou. Outra coisa, que a empresa não tem condição de ter vendido. No outro dia saiu uma manchete no jornal que essa empresa tem contrato até com o governo federal, até com o Ministério da Justiça, para fornecer outros produtos, etc. Assim, tem que ver se essa empresa tem realmente capacidade. Então, eu acho que esse caso não tem muita dificuldade de você esclarecer, né? Vai ser fácil esclarecer. Olhar os respiradores, a questão de ele ser mais avançado ou não, isso aí dá para ver também. Você não pode pegar um preço de 3 anos atrás e comparar com o preço da agora. Você vai ter que comparar preço no período em que foi feita a aquisição. Segundo, se a empresa não tem condição, o que é que essa empresa tem de cartel, tem de contratos em todo o Brasil, o que é que ela já entregou, o que é que ela já não entregou. A segundo questionamento do prefeito é achando que, como o recurso é municipal, não sabe por que essa foi uma ação feita pela Polícia Federal. Um outro questionamento que ele está colocando, se é uma coisa com recurso, não tem recurso federal, como é que isso chega? E a outra queixa que o prefeito faz é que pessoas que estavam nessa operação da polícia, envolvidas e tal, participaram de reunião com a prefeitura e tomaram conhecimento que esse contrato já tinha sido rescindido. Então, por que teve essa operação? Então, é o seguinte, a operação pode acontecer, agora tem que ser feito com muito critério. Até mesmo essa que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, que tem realmente indícios de gravidade na construção daqueles hospitais, 7 hospitais, só um ficou pronto, que envolve até o IABAS, que é aquela organização social que foi contratada para isso, envolvendo o governador. Tem que ver exatamente com cuidado, porque nós estamos no meio dessa pandemia toda. Então, tem que ver para que resolva que essa operação não venha também a prejudicar o atendimento à população. Lá no Rio de Janeiro, eu não tenho dúvida de dizer, nós vamos falar nos próximos programas, vai sofrer bastante com posições lá. Essa posição desse envolvimento do governo e essas acusações que envolvem o governador, o esposo do governador e outras pessoas mais, a posição do prefeito do Rio, que está mudando a sistemática de contar o número de casos, contar o número de óbitos. Nunca ouvi falar disso. Você, no meio da pandemia, você modifica os critérios para diminuir o número de casos. E você, uma situação dessa gravíssima no Rio, você abrir templos religiosos, atender de igreja, flexibilizar comércio, isso não existe. Né? Então, eu temo realmente que o Rio, aliás, já é o estado que tem um índice de letalidade bastante alto, e com essas flexibilizações, com essas medidas, nós vamos ter realmente o Rio uma situação muito grave. Enquanto os outros estados vão sair, enquanto as outras capitais vão sair, o Rio vai ficar patinando exatamente por causa dessas denúncias de corrupção e também por causa dessa posição desse prefeito que eu não sei se tem mais nem um voto sendo candidato lá, porque é impossível que uma situação dessa grave ele esteja flexibilizando, esteja modificando critérios para se avaliar as pessoas que morreram de Covid no meio de uma pandemia para retirar números, para ficar com números mais para como se isso pudesse esconder. Se as famílias que estão tendo seus parentes em UTI, que estão falecendo, se as famílias não vão saber que aquele paciente faleceu. Não se pode esconder, não se pode esconder isso, Sérgio. Sérgio, acho que estamos chegando aqui ao final do programa, né, Sérgio? Agradecer a audiência de todos, Sérgio. E voltamos na próxima semana, é isso? Voltamos na próxima semana, doutora Arruda Bastos. Missão cumprida, então. O nosso programa Circuito Político, o seu primeiro programa, foi ao ar. E, como disse, a missão foi inteiramente cumprida. Meu caríssimo doutor Arruda Bastos, eu agradeço ao senhor por os seus grandes comentários aqui dentro do programa Circuito Político. Prometemos voltar na próxima semana, se Deus quiser.
Boa noite a todos e até a próxima semana. Obrigado pela audiência.